Agora vai. Deixa eu ver se tá direito. Pronto. Vou esperar um pouquinho porque aí o pessoal não pega do começo. Então, por enquanto que o pessoal vai entrando, eu vou ir beber água. Eu vou trazer água que eu esqueci. Pronto, 4 pessoas. Vocês sabem como é que faz pra eu ver? Não vejo daí mesmo. É porque assim eu não tô me vendo. Eu queria ver no computador. Mas não aparece, não sei porquê. Tá. Vamos lá. Eu tô fazendo essa live de comemoração. Que eu estou fazendo 5 anos de veganismo hoje. E eu fiz um vídeo quando eu fiz um ano. Fiz um vídeo ano passado quando eu fiz 4 anos. E vou fazer um hoje. As pessoas já fizeram várias perguntas que eu pedi pra fazer em outras postagens que eu fiz. E aí eu já vou respondendo as perguntas que essas pessoas fizeram. E vocês podem fazer outras perguntas também, tá certo? Queria tanto me ver. É porque fica aparecendo o povo que entra aí. Então, rapidinho, eu vou falar um pouco da minha história, só para contextualizar. Olá, Kosinskis. Não, é Kosinski. Eu vou contar um pouquinho da minha história para quem não viu o primeiro vídeo. Eu me tornei vegetariana com 14 anos. Isso foi em 2001. Mas eu era vegetariana, no caso, ovo-lacto, pisse, de peixe. Eu não comia peixe diariamente, muito menos semanalmente, muito menos mensalmente. Eu comia quando não tinha outra coisa para comer. Né? Como era bem comum nessa época os vegetarianos ser assim. Né? Hoje em dia, quando a pessoa diz que é vegetariana, é ovo-lacto, né? Ou seja, come, não só não come carne, mas come ovo e leite. Então, eu me tornei vegetariana com 14 anos de idade. Né? 14 anos de idade foi a minha idade de questionar o mundo. Né? Então, eu comecei a questionar tudo. Né? Por que eu fazia isso e não aquilo? O que é que eu gostava, o que é que eu não gostava. Realmente saber quem era, né, eu. Então foi aí que eu descobri minha religião, né, que eu sou até hoje, a Wicca. E foi aí que, descobrindo a Wicca como minha religião, ou seja, que eu acreditava na natureza, né, que todos somos iguais, né, fazemos parte de um mesmo cosmo, foi aí que eu, eu me tornei vegetariana. Eu parei de comer animais, porque eles eram tão iguais, né, como eu. Então foi por esse motivo. Né? Nessa época, em 2001, ainda não tinha o documentário A Carne é Fraca, né? Que fez esse documentário que mostrou como é a criação e... Uma pergunta já vejo. Como é a criação industrial, até artesanal também. Artesanal, que eu faço assim, industrial, dos animais, que é terrível. Então, o motivo foi esse. Depois que eu vi esses documentários que mostram essas violências, né? Eu não sabia da violência, era mais por questão ética, filosófica, assim. Então, 14 anos, eu não tive muito problema em casa, porque minha mãe sempre cozinhou a variedade, a carne nunca foi o foco da alimentação lá em casa. Eu falo assim, porque você vai em algumas casas, o foco é o quê? É a carne. Aí você come com arroz e alguma outra coisa. Né? E lá em casa sempre teve arroz, feijão, macarrão, batata.
né? A carne nunca foi o foco, né? Então nunca fui de comer muita carne. E nunca tive essa coisa, né, da carne. Então, com 17 anos, eu deixei de ser. Deixa eu ver logo essa pergunta. Mas quando você virou vegetariana, cá, você parou de comer aos poucos a carne ou peixe? Tá, então, antes de ir para os 17 anos, eu parei de comer todos os tipos de carne, com exceção do peixe. Mas, como eu disse, o peixe eu comia se não tivesse outra coisa. Isso mais no início, depois eu tirei. Né? E já fui enganada também. Eu não tenho um bom paladar para identificar assim. Mas então, no início, eu não tinha conhecimento, né, assim, sobre os peixes, né, no caso que eu tive depois dos documentários e sobretudo mais posteriormente, né, de investigar, né, sobre o corpo. Que foi, Tarcísio, que tu riu? Ri e falo que é, né? E aí, tá. Então eu comecei vegetariana com 14 anos, não tive problemas em casa. E na rua não tinha muito. É o que eu digo, assim, tirar a carne nunca foi problema. Eu nunca tive problema, né, pra comer e as outras coisas, só tirando a carne. Por isso que pra mim, assim, que era enganada. Ah, sim, eu fui enganada que fizeram alguma comida lá com peixe. Ai, não tô lembrando. Enfim, mas sério que era uma coisa e era outra, né? Eu comi coisa de família, né? Que não, não compreende a pessoa. É, onde é que eu tava? Eita, deixa eu pegar a caneta aqui pra anotar quando eu for parar, pra não esquecer. Ah, por isso que eu tenho dificuldade para entender a dificuldade das pessoas de deixar as carnes. Porque para mim foi muito fácil. Das carnes eu não tive dificuldade nenhuma. Onde você trocou proteína da carne por qual suplemento alimentar? Atrapalhando. Então, não precisa. Esse era um tópico que eu iria falar, porque já perguntaram. Não precisa trocar alimentos, não precisa substituir alimentos. Todos os alimentos têm os nutrientes necessários. Esse negócio de proteína, carne, cálcio, leite, isso é tudo invenção. Tá, tudo no mundo é invenção. Né? Então, em um momento, né, a indústria alimentícia, né, se criou esse mito, né, de que só com a carne se pode obter proteína. Se você vê em civilizações antigas, as pessoas consumiam muito pouco carne, dependendo, né? Se morasse mais no frio, que a agricultura não era tão boa, né? Consumia mais. Mas nas civilizações que tinha a agricultura forte, ou uma natureza muito boa, né? Como a dos nossos indígenas, apesar que eles consumiam peixe, né? Mas assim, em lugares com agricultura muito boa, o consumo de carne era muito pouco. Então, assim, essa questão da carne é bem atual. Tanto é que a gente faz um holocausto, né, dos animais. Esse holocausto dos animais é bem recente, né, que é da indústria, ao aumento da população, né, e essa supervalorização, né, e também porque a carne, ela se criou, eu não sei no exato momento que foi que se criou, aí eu teria que fazer uma história, né, pra ver isso, se criou como um status, né, comer carne, comer esse banquete, aquela coisa, é um status. Então, por isso que se tem essa coisa da carne, né, a partir da nobreza, né, disso, mas ela não é necessária, inclusive biologicamente, né, o nosso intestino, ele não é feito para digerir carne, né, que aí é uma outra questão, né, só é procurar para estudar sobre biologia. Mais ainda, isso estudando sobre o frugivorismo, né, que é a alimentação vegana só de frutos e vegetais, né? Eu tô lendo sobre isso e aí tô vendo mais ainda, né, que a nossa composição, né, física, a gente como Homo sapiens, né, próximos dos bonobos que são frugívoros,
né, para o que o nosso corpo é. Por isso que a gente é muito doente. Não era pra gente adoecer. Se a gente se alimentasse, né, dos alimentos próprios para o nosso corpo, nós não iríamos adoecer. As doenças só nascem quando a gente começa a comer coisas que o nosso corpo não é próprio, né? Tanto é que aí alguns pesquisadores, né, falam que seria voltar para o Éden, né, seria voltar para o paraíso, né, onde não há doenças, né, se a gente se alimentasse, né, bem. Então, assim, isso é um assunto, assim, lindo, né? Eu tô vendo ele mais agora por causa do frugivorismo. Não vou abordar muito porque eu ainda tô estudando sobre isso. Eu saí da história, mas, assim, se vocês não entenderem algo, aí vocês perguntam, certo? Alguma coisa que eu falei que eu explico, tá? Não se acanhem, podem perguntar. As pessoas não têm conhecimento sobre isso, então não acho que é besteira a sua pergunta, nem que é estúpida, nem coisa do tipo. Você está procurando conhecimento, então pergunte mesmo, tá certo? E eu tô aqui para responder e tenho o maior prazer, porque eu sou ativista, para mim, isso é uma das coisas que melhoraria todo mundo. Ai, chega, me emociono, né? Porque não só porque a alimentação melhora o ser humano em todos os sentidos, né? Então a gente não vai ter doenças, e a sociedade melhora totalmente. Nossa, é tanta coisa para falar aqui. Mas qual livro, Cozinhos, que eu falei de livro, eu acho que do livro de frugivorismo, né, que é de Eduardo Coraça. Ele tem uns 5 livros, ele é nutricionista. Aí ele fala sobre o frugivorismo, que é o que eu estou agora, né, estudando mais, que é um veganismo diferente, né? Porque o veganismo, tem veganismo de junk food que come besteiras, né? Tipo batata frita, assim, e várias outras. Aí esse é mais saudável, vamos dizer assim, mais próprio. Então, ele explica bem mesmo essa questão do corpo. De algumas pessoas até que se curaram do câncer, né? Mudando a alimentação. Que a diabetes, né? Diminuiu quase bastante. Que tu né? E depois, aí com essa alimentação só toma uma, ou que acabou, né? Então tem bem variações. A alimentação é tudo, para tudo, para o seu humor, para o seu corpo, certo? Eu escrevo, tu pode também me perguntar pela mensagem, para o seu corpo, para tudo, né? Ela é o que nos dá a vida, a gente só vive, né, porque come. Jejuns também, isso é uma outra pauta bem interessante, a questão de jejum. Que também o frugivorismo trabalha com isso, né? Porque justamente foca bastante na saúde do corpo, da mente e de tudo, né? Que tudo influencia. Então, voltando, eu tava falando aí que eu comecei com 14 anos. E aí, com 17, eu dei uma pausa de 3 anos. Essa pausa foi porque eu tava com 17 anos, tava namorando um rapaz que ele cozinhava muito, não sei o quê, e eu não tinha ainda forte, né, essa coisa na minha cabeça. Porque, outra coisa, uma dica, né? Tem que ser por uma ideologia, tem que ser por um pensamento essa sua mudança. Porque aí você vai mudar a programação da sua mentalidade. Quando você muda a programação da sua mentalidade sobre o mundo, sobre o modo de olhar o mundo, você consegue parar de comer isso ou aquilo. Porque você vê aquilo diferente, você não vê aquilo mais como alimentação. Vem cá, Loki. Loki, vem cá, para dar um exemplo. E ele vem, Loki. Quer ver? Eu vou pegar uma bolinha no stand dele, vem. Ó, o papel. A cara dele, ele adora papel. Vai ficar aí. Tipo, você vê o gato, você não vai ver como alimentação. E você foi criado para ver como alimentação no nosso sistema social. Mas se você tivesse sido criado em outro sistema, você não veria. Até porque você não, seria muito difícil, poderia, mas seria muito difícil você comer, por exemplo, um gato, só que você tem em mãos. Né? Porque a gente não é carnívoro, né? A gente não tem dentária carnívora, a gente tem dentária frugívora.
Então a gente não tem, é muito difícil matar, né, um animal com o nosso corpo, né? Porque a gente não é carnívoro, a gente nem, eu sou, né? A gente não tem instrumentos, o nosso corpo não é feito, né, para conseguir comer animais vivos, porque os carnívoros comem os animais vivos, né? E nem para digerir. O nosso intestino não é feito. Lá vai, eu já me perdi de novo. A tua religião tem algo a ver com a tua decisão? Sim, eu falei que teve algo a ver logo no início, com 14 anos, quando eu me tornei vegetariana, Cecília. Eu falei, isso eu acho que chegou um pouquinho depois. Eu falei que teve influência por conta de eu entender que tudo está conectado, né, a natureza. Então foi isso que me tornou. Aí eu tava falando já. Aí eu passei 3 anos na pausa. Aí quando eu assisti o filme, o documentário, A Carne é Fraca, um documentário brasileiro sobre a produção, né, dos alimentos, a criação dos animais, por aí vai, foi que eu vi como é a criação. Que eu sou no mundo urbano, não tinha nem noção de como era, né? E simplesmente é terrível, né? Tem dos terrívelzinho, né, que só é aquele que cria a vaca solta, por exemplo, uma pessoa só, mas vai tirar o leite e prende a perna dela, né? Porque ela não quer que faça isso. Se ela quiser, você vai, tira aí. Não. Se for tirar, ela vai achar ruim, né? Tanto é que tem que prender ela, né? Então, tem do menos ruim, né? Que é esse, aos ruins, aos péssimos, aos caralho, velho, como é que isso acontece? Aos monstruosos, aos que você vai ficar com aquilo na sua cabeça pro resto da vida. Por isso que eu nem consigo mais assistir esses documentários. Assim, nunca assisti os muito trechos porque é horrível. Eu não sei, é horrível, 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 horrível. Eu fico assim impressionada como as pessoas conseguem ver que é dessas formas que aquilo que você está comendo passou por tudo isso para você comer sem necessidade nenhuma. Nenhuma. Assim, é difícil. Então, assim, justamente uma dica é ver esses documentários. Vão ter pessoas, as pessoas vão aderir de várias formas. Tem pessoas que assistindo esses documentários aderem, né, porque ficam impressionados e não aguenta, já tem nojo de ver, quando vê já tem ânsia, porque lembra, né, como é a criação, né, como é o abate e tudo mais, como são as torturas, os estupros, tudo, né, é a objetificação mesmo do animal e muita maldade mesmo, né, de vários níveis, como eu disse. Então, e tem pessoas que é engraçado, tem pessoas que se tornam, quando vê ao contrário, coisas fofinhas. Porque eles veem, os animais, o animal, tipo a vaca brincando lá, como se fosse um cachorrinho. Aí a pessoa faz, caralho, ela tem, ela é como se fosse um cachorro assim, e porque eu não como cachorro, e como ela, e faço ela de escrava e tal, aí se tornam por isso. Tem vários níveis. Tem pessoas que é por conta da ética filosófica, né, por conta de um raciocínio lógico de não exploração, né, nem gosta muito de animal no sentido assim que não tem essa fofura que muitos têm, mas simplesmente considera que não é ético. Tem pessoas que é pela saúde, né, que é o mais egoísta, mas não tem problema, pode ser, contanto que não coma, né? Mas tem pessoas que é pela saúde que, de fato, né, a saúde melhora muito. Claro, se mesmo sendo um junk assim, já melhora. Então tem por vários fatores. Então eu assisti esse vídeo, A Carne é Fraca, quando eu estava com 20 anos, na faculdade, na disciplina de Humanismo e Cidadania. Deixa eu ver a pergunta. Karina, eu tento assistir esse documentário de Malcolm X e choro muito, com certeza, Jordana. É horrível, não tem... É surreal, né? Assim, você vê que aquilo acontece, né? Então imagina pra gente, assim, né, que tá nisso, tentando falar com as pessoas, né, que, minha gente, por favor, para isso parar de acontecer, isso tá acontecendo agora, e são bilhões, porque é uma indústria enorme, né, assim, e é horrível. Então, minha gente, para isso parar de acontecer.
Mas a gente tá aí, né? Então, nessa disciplina de humanismo e cidadania, fora que a energia contínua no alimento, então todo aquele sofrimento fica ali no bichinho morto, com certeza. Para quem, né, acredita em energia, sem dúvida, sem dúvida. A gente é o que a gente come, né? Nossas doenças, nosso humor, nosso modo de ver a vida, tudo dá de acordo com o que a gente se alimenta, né? Tudo isso influencia. Então, influencia sim, com certeza. O sofrimento do animal influencia e vai passar para você aquilo. É, Então, eu assisti e aí eu voltei, né, a ser vegetariana. Só foi um período de 3 anos. Então, com 20 anos de idade, aí eu voltei a ser vegetariana e aí foi, né, para sempre. Mas, os frutos do mar. Eu ainda consumia frutos do mar, eu nem tinha conhecimento. No documentário não falava de frutos do mar, falou do peixe, mas não falou do frutos do mar. Eu não tinha esse conhecimento. E lembre-se, é diferente você ter conhecimento e não ter. É, Então eu comia camarão, assim, mas também muito pouco. Quase nunca, era mais na acarajé, eu lembro. É, Certo. Então fiquei até que em 2013, 2013, eu conheci o veganismo. Eu não conhecia antes disso, porque eu era vegetariana na minha. Eu não tinha amigos vegetarianos. Eu não via o vegetarianismo como um movimento, porque não é. O veganismo que é um movimento e uma ideologia. O vegetarianismo é apenas uma dieta. Tanto é que o veganismo não é só alimentação, é uma coisa bem grande, né? É todo um modo de vida. Deixa eu tirar aqui. Então, quando eu conheci o veganismo em 2013, foi assim, foi foi um post que deu pro YouTube e eu vi um vídeo do YouTube que um rapaz tirava onda brincando, se vestia de uma mulher e chamava de vegetarianas hipócritas. Ele dizia, você não come carne, mas faz isso, isso e isso, aquilo. E mostrava, né, quem são os derivados, as vestes, várias coisas. E aí que fez o plim na minha cabeça. Caralho, eu sou uma vegetariana hipócrita, né? Eu não como carne, mas contribuo pra isso, 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 faço. Aí na hora eu, caralho, eu tenho que ser vegana. Eu vou ser isso. E aí comecei a pesquisar sobre veganismo, fui pesquisando, e aí no início, né, eu tava pesquisando em 2013, ainda tinha quase nada. Quer dizer, era muito pequeno o movimento. O movimento ia ficar assim, veio ficar na moda em 2015, foi. Um pouquinho depois, eu acho, 2015. 2013 ainda não tinha quase nada. Então eu achava que, caralho, veganismo, eu vou comer só alface, não sei o quê. E eu nunca gostei de verduras assim, cruas, né? Que Cecília disse que não gostava de verduras. Eu não também gostei, não. E não chega hoje. E aí eu vou falar mais disso depois. E eu, mas mas eu vou ser de qualquer jeito. Eu posso só comer quase nada, eu vou deixar de comer tudo, mas pra mim era inconcebível eu continuar contribuindo com aquilo. Eu iria fazer realmente sacrifício e que não precisa fazer porque não precisa, né? Dá pra comer tudo, um monte de coisas deliciosas, né? Aí eu fui pesquisando, aí descobri, aí veio uma menina pra cá, tinha uma pessoa fazer um curso, dar um curso de culinária vegana para festas. Aí eu fui lá e fiz, né? E eu nem cozinhava, né? Só minha mãe cozinhava, assim. Eu nunca fui de cozinhar e nem gosto de cozinhar, né? Então, pra quem reclama que não cozinha, na verdade, nada na vida, tudo é você querer, né? Isso aí todo mundo sabe, tudo é querer. O resto é inventar desculpa. No fundo, a gente sabe que é. Claro que às vezes tem empecilhos menores, maiores, gigantescos, né? Mas quando a gente quer, né, a gente vai. Mas sem julgar ninguém, né? Cada um tem em sua vida empecilhos. Só
é bom assim a gente perceber que também é prioridade, várias coisas, então a gente colocar isso como foco e tal. E aí quando eu fui fazer esse curso, era mais pra eu ver, caramba, dá pra comer tudo, dá pra fazer festa, dá pra comer tudo, não, só basta fazer. Mas como eu não fazia, eu passei um ano sem comer um monte de coisa, porque não tinha ainda restaurantes, essas coisas. Eu lembro que eu passei um ano sem comer biscoito, sem comer pizza, sem comer um monte de coisa, porque ainda não tinha os restaurantes e eu tinha preguiça de fazer. Certo, então foi em 2014, 13 de fevereiro de 2014 que eu me tornei vegana. Porque aí nesse 2013 eu fui investigando, comprei livros. Peraí, cadê? Comprei esse, comprei esse livro, Alimentação Sem Carne. Eu sempre divulgo esse livro porque foi o livro que eu comprei de nutrição para entender. Porque se você tem maior preocupação com a nutrição, né? Apesar que é meio besteira, porque você passa a vida lá onívoro, né? E nunca liga para o seu organismo, tá ligado? Comendo um monte de besteira, tudo bagunçado e nunca liga para o organismo, né? Então, mas quando a gente se torna vegano, a gente fica consciente das coisas, a gente quer entender as coisas como funcionam, até pra gente saber dar as respostas, né? Para os pseudo-médicos, né? Que quando a pessoa vê um vegano, a pessoa vira um nutricionista, né? Mas rapaz, tu não come isso. E tu sabe se tem que comer isso ou aquilo. Tu sabe de que de nutrição, né? Mas acontece. É, então eu comprei esse livro, que é Alimentação Sem Carne, é de um nutricionista bem famoso, vegano, do Brasil. Apesar que ele não fala só... Ele também fala os nutrientes das carnes, ele fala dos nutrientes de tudo, para a pessoa ter o entendimento. Para mim esse livro foi essencial no sentido para eu entender sobre nutrição, porque eu não entendia sobre nutrição, né? Eu não entendia, como a maioria das pessoas não entendem, certo? Então eu não entendia, era completamente leiga sobre nutrição, né? Eu comecei a entender de nutrição, né, quando eu me tornei vegana, que eu comecei a estudar, ler os livros para entender como funciona isso. Então a dica que eu dou é esse livro, de Eric Sliwich. Posta esse livro depois, tá? Logo tá bem, ele tá meio estranho quando passa em casa. Tá sim, tá ótimo ele. Então, tô essa dica porque é importante a gente aprender tudo, né? E entender como o nosso corpo funciona é essencial. Sobretudo pra gente ficar bem, né? E também pra gente conseguir responder às pessoas. Porque aí me perguntaram, uma das perguntas foi: há preconceito e discriminação? Há sim preconceito e discriminação, né? Porque as pessoas não compreendem, e tudo que as pessoas não compreendem, as pessoas têm preconceito. E tem discriminação, né? E fica assim, né? Me fugiu a palavra agora. Então, você tendo entendimento de nutrição, você, ó, a palavra feia, né? Destrói a pessoa. No sentido de corta, dá logo corto. Tô anotando aqui, pode indicar mais livros, beleza. Você logo dá um corte na pessoa, né? Porque você entende daquilo e, na verdade, a pessoa muitas vezes não entende nada. E o que até médico. É estranho, né? Mas é porque justamente em todas as disciplinas, todas as áreas, tem pessoas que se formam e ficam atrasadas, né, nos conceitos antigos, e tem pessoas que se atualizam, né? E como eu disse, né, a questão da proteína é um mito, né? E várias outras coisas, né, que foram criadas em épocas que se queriam vender determinados produtos, então as pesquisas são direcionadas para aquilo, para daquilo, se desconsideram várias coisas. E, infelizmente, todo mundo sabe que a nossa sociedade não se tem a preocupação com o ser humano, se tem preocupação com ganhar dinheiro. Então, a nossa sociedade quer sim que as pessoas fiquem doentes, para poder vender remédio e por aí vai, né? Não é uma teoria da conspiração, é o que a gente vê claramente, né? Como eu tava falando, se a gente se alimenta bem,
Tô anotando aqui. Se a gente se alimenta bem, a gente não fica doente. O nosso organismo não é feito para ficar doente. A gente fica doente por conta do nosso modo de vida, tanto da alimentação como esse modo de vida terrível da gente, né? Urbano, cheio de briga, né? Um querendo passar de cima do outro, cheio de tensão, né? Cheio de coisas. Isso tudo causa doenças. Né? Então é tudo projetado, vamos dizer assim, né? Pelo desenvolvimento que foi. Né? E geralmente não tem não se tem a intenção nas grandes, no macro, né, de se acabar com isso. Que saudade das tuas aulas, estou rindo para não chorar com essas informações. Mas né, não se tem essa intenção. E quando você vem com essas novas ideias, né, que você vai enfrentar o sistema, evidentemente ele vai fazer a maior propaganda, né, de que não é, e ele já incute na cabeça das pessoas. Inclusive, eu amo muito aqui em Recife o veganismo aqui, porque as pessoas aqui são bem, vamos dizer assim, de anarquistas, né? Bem no sentido, como assim anarquista? No sentido de que pregar um veganismo autônomo, autogestionário, humano, de relações mais artesanais, de produção mais artesanal, né, que valorize isso e não capitalista. Que aí é outra questão para falar das marcas, dos boicotes das marcas, né, que a gente vê que tem muitos veganos que não tem essa intenção. Por que tem vegano bolsonarista? Por quê? Porque, infelizmente, tem vegano que eu digo que não é vegano. Eu digo logo, não é vegano. Vegano bolsonarista e vegano de direita não é vegano. Por quê? Tenho predisposição à anemia. O que mais escutei da Nutra é que o ferro dos vegetais não é suficiente. Aí você faz ela falou do ferro, né? Você vai fazer você vai ver os alimentos, né? Que a junção desses alimentos passam para você conseguir absorver o ferro. Eu tenho uma amiga que ela tem deficiência de ferro, tem problemas de absorção de ferro e ela é vegana e ela não tem mais problema de ferro. Então é tudo desculpinha. Assim, né? Dos médicos, né? Que não estão preocupados com as pessoas. Né? Então ela não cuida de você. Né? Ela passa dados para servir para todo mundo. Né? Assim. Voltando onde é que eu tava. Então, pra mim, não existe veganismo de direita. Por quê? Porque veganismo é libertação. Né? Justamente, quem prega a libertação animal, humana e ambiental. Né? Que é não escravizar nem os animais, nem os humanos, nem as plantas. Que seria a destruição, né, do meio ambiente, mas sim conviver. Então, pra mim, não existe veganismo de direita. Porque a direita, seja o liberalismo, ou seja, a extrema direita, nenhuma das duas não poderiam, nos seus sistemas, poderiam desenvolver um mundo vegano, né, nesse sentido. Agora, para pessoas, né, burguesinhos que querem se tornar vegano por causa de modinha, né, eles vão ter esse posicionamento, mas aí não é veganismo. Pra mim é vegetarianismo estrito e por aí vai, mas não é veganismo. Veganismo é libertação, né? Como tem aqui, né? Libertação Animal, que é um outro livro, mas esse livro é um clássico, é da década de 70. O veganismo já é antigo, mas é de filosofia. Ele trata do veganismo da perspectiva filosófica. Por que ser vegano? Filosoficamente, eticamente. Né? Então é maravilhoso para quem que tem mais essa questão de ética e filosofia. Voltando. Eu tô indo na linha lá, mas eu vou e volto e por aí vai. Então então me tornei vegana em 2014. Sim, aí em 2013 eu fui pesquisando, né? Comprei os livros de nutrição. Fui pesquisando e também vindo, né? Em Recife, os locais para comprar as coisas. Apesar que em todo canto tem para você fazer, né?
Mas, assim, lugares para comprar pronto foi se desenvolvendo em Recife nos outros anos. Hoje em dia tem demais. Assim, hoje em dia o que mais tem, assim, o que mais tem não, mas assim, tem em vários lugares, né, opções veganas. Lembrando que arroz, feijão e batata é vegano, né? Arroz, feijão e batata tem em qualquer lugar. Às vezes não. Hoje eu fui no Papa Capim, porque teve uma reunião de lá da Universidade Católica. Infelizmente escolheram lá. E eu fui super positiva que ia ter meu arroz e feijão. E tinha, na verdade. Mas tinha macaça. Eu não gosto de feijão macaça. Acho feijão macaça é muito seco. Eu não gosto de coisa seca. E não tinha batata. Como é que não tem batata no restaurante? Né? E o macarrão que tinha lá, geralmente eu vou lá, pergunto ao cozinheiro se o macarrão é da marca que tem ovo e leite ou não. Geralmente o daqui é da Vitarella não tem. Sendo que eu não fiquei disposta a perguntar, porque eu já tinha perguntado sobre feijão e assim, não gostei do atendimento, né? Isso vai variar. Tem lugar que é maravilhoso, as pessoas vêm, falam direitinho, isso aqui. E o Papa Capim, aquele roubo, né? Não gostei do atendimento. Então, não vou pegar esse macarrão, não vou nem perguntar. Aí passei, só tinha o arroz, o feijão macaça e uma macaxeira frita. Mas a macaxeira frita, vixe Maria, tá voou. Esse chorinho foi daqui. Aí fui lá, né, e fui tentar pegar as verduras, que como eu tinha falado, eu não gosto. Né, quando coloco um molho assim por cima é massa, mas não tinha molho. Aí coloquei alface, as coisas lá. Quando é orgânico até que é mais gostoso, mas coloquei assim, mas não dá não. Assim, né? Pra quem gosta de verdura, é muito melhor, né, pra se tornar vegano. Assim, na verdade, pra não passar por esses problemas, por exemplo, que eu passei hoje. Mas em geral, não. Né? Sempre tem, assim, na maioria das vezes, sempre tem um arroz, feijão, batata. Amo verdura, Sempre tem feijão, arroz, batata, então sempre tá de boa. Eu vou falar o que eu como no dia a dia, né? Eu não tenho frescura. Assim, eu não como... Eu como coisas que todo mundo come e é vegano. Eu não como coisas diferentes, né? Que tem, por exemplo, o pessoal fala tofu. Acho que eu vou lá gastar dinheiro com tofu, não sei o que, não sei o que. Tem no batata. Né? Então o pessoal acha, é um mito enorme que vegano tem que ter dinheiro. Mentira! Claro que não, ao contrário, você gasta bem menos. Você gasta muito se quiser comprar coisa refinada, né? Que é desnecessário, né? Não precisa. Se você tem dinheiro e quer, tudo bem. Mas não precisa ter dinheiro para ser vegano, não. Foi um lugar tão conhecido e caro desse jeito. Isso. Então, eu no meu café da manhã eu como frutas. Mas você pode comer suco, pão francês é vegano. Vai ter padarias que não é. Aí você vai lá e vai falar no padeiro: oi, tudo bom? Quero falar com o padeiro. Aí vem: você quer perguntar o quê? Não, quero falar com ele. Porque eu tenho intolerância a leite e ovo. Então eu quero saber se o pão tem leite e ovo. Aí ele vai falar de verdadezinha. Você tem que falar, sabe de tudo. Você tem que falar que tem intolerância, porque ele vai dar credibilidade a você. Porque se você falar, não é porque eu não como, ele vai dizer assim, oxe, diz a ela que tem. Ela não vai nem sentir, né? Aí você tem que falar que tem problema, que se comer vai estribuchar, vai passar mal, e você vai voltar lá e vai processar. Tem que fazer né? E você pergunta. A maioria das padarias não leva ovo e leite, então você vai poder continuar comendo o seu pãozinho delicioso francês, certo? E aí, para você comer dentro dele, como eu disse, eu sempre como... as minhas coisas bem básicas.
Eu não compro muitas coisas de frescura, não. Já comprei para experimentar e posto para as pessoas verem que tem opção, mas tem opção, o pessoal substitui tudo. Assim, tipo, tem requeijão vegano, queijo vegano, tem um monte de coisa vegano, sabe? Você pode comprar isso, tem tudo, tem tudo que você pensar, tem ele vegano, que é o que o pessoal faz parecido e fica muito parecido. Mas, assim, não precisa ter sempre isso, né? Eu deixo pra quando eu saio, o que eu vou comer nos restaurantes, nos lugares, assim. Mas em casa, né? Então, que vocês estão rindo? Então, geralmente eu faço molhinho, né? Cebola, alho, né? Tomate, pimentão, né? Pode colocar molho de tomate, azeitona, se quiser colocar cogumelo, né? Os cogumelos, o pessoal gosta muito de comer cogumelo, também é muito bom, né? Pra quem nunca comeu, né? O shimeji você faz no azeite. Então você faz lá e coloca no pão, né? Milho ervilha, né? Tá pra fazer várias coisas. E que se quiser comprar, tem, né? Tem queijo vegano, tem requeijão vegano, tem tudo vegano. Aí só ir comprar. Tem os supermercados, não, mercadinho, né? Que tem na cidade o Pura Vida, que é ali perto do Mercado São José. Lá é tudo vegano, você vai chegar, e é bem grande, bem lindo, maravilhoso, né? Que você compra as coisas no peso. No peso, que colocar em saquinho. Então lá é enorme, assim, e é tudo vegano. Ele tipo tem o Mercado São José aqui, aí tem o frigorífico aqui. Aí eu acho aí tem a loja de fantasia, pelo menos eu sempre vejo fantasia. E aí depois tem ele, é Pura Vida. Então você pode ir lá e vai ter várias dessas coisas. E também tem pessoas que entregam em casa, que fazem entrega em casa. Se quiser fazer festa, o que mais tem é gente que faz comida para festa, bolo, brigadeiro, tudo vegano, né? Porque tudo dá para se fazer e fica o gosto bem parecido. Então, tem tudo. Mas eu tava falando das coisas básicas, né? Então, aí no almoço, arroz, feijão, batata, macarrão, purê. Eu como basicamente isso. Às vezes, faz 1000 anos que eu não compro cogumelo, né, pra fazer. Né? Você pode comprar. Isso aí também é coisa adendo, que não precisa. Né? A carne de jaca, a Juju Vegan, vende, né, no quilo, aí você coloca no congelador, né, e depois só tempera ela, se você quiser algo parecido com frango, né? E o shimeji fica meio parecido mais com carne, assim. Mas assim, isso são coisas pra gente, se você quiser, né? Mas pra mim, o básico, assim, é bem suficiente. Eu não tenho muito essas coisas, não. Tá, então voltando. Sim, então deixa eu terminar. E no almoço aí tem cuscuz, batata doce, macaxeira, inhame. O aplicativo Glovo faz entrega de vários restaurantes e a maioria tem opções de comidas veganas, legal. Exemplo, pizza, né? Em vários restaurantes hoje em dia tem pizza, né? Mas eu sempre compro na Pizza Lise, porque na Pizza Lise um dos sócios é vegano. Eu priorizo comprar em lugares que as pessoas são veganas. Assim como nos sapatos, nas maquiagens, nos shampoo, as coisas, eu tudo priorizo lojas veganas. Né? Vai ter várias lojas grandes que têm opções veganas, mas eu sempre priorizo que os donos são veganos, porque justamente para apoiar-se. Minha maior dificuldade é os produtos de limpeza, higiene, etc. As coisas que não é de alimentação. Tem as marcas, Jordana, né? Tem as marcas de limpeza que tem, e ainda tem o artesanal, né? O pessoal faz muito com bicarbonato de sódio, né? E vinagre. Bicarbonato de sódio, vinagre e limão. Dá pra você sobreviver e fazer 1000 coisas. Bicarbonato de sódio, minha gente, é incrível. Ele dá pra fazer tudo, né? E o vinagre também. Aí já são as outras dicas, né? Que eu já falei 1000 vezes, já postei no meu sovaco, né? Que eu uso ou nada ou bicarbonato de sódio,
né? Eu fiz a transição do desodorante vegano de spray, que era da Giovanna Baby, que eu gastava R$10 por mês. Aí depois comprei o de pedra, que é o cristal, que dura por volta de 2 anos, que é uma pedrinha que você coloca na água e coloca, né? Que aí já, acho que ele foi uns R$50 em 2 anos, adoro. E agora que eu não gasto nada, que eu passo nada, o bicarbonato de sódio, né? Um pouquinho, o bicarbonato de sódio tá aí, acho que faz 1 ano e meio, né? Que eu coloquei no potinho, tem quase tudo lá que eu quase não uso, né? E uso é pouco, e bicarbonato de sódio é praticamente nada. E é bom que aí você já não cria lixo, né? Que é os potinhos, né? Quanto menos você comprar coisa, menos você cria lixo, né? Isso é muito importante também. Tem que ter todo o pensamento ambiental também. Eu uso leite de magnésia como desodorante. Isso, né? Um monte de gente usa o leite de magnésia. Eu nunca cheguei a usar, né? Porque justamente eu saí da pedrinha do cristal e fui para o bicarbonato de sódio, que é mais... Tipo, ele você compra nessas lojas que vendem de coisa assim, então já não tem o pote, né? Então já achei melhor. E é pozinho, até pra viajar assim é melhor, tudo. Enfim, e ele serve pra tudo. Então eu preferi o bicarbonato. E ele é ótimo. E ainda bicarbonato clareia. Você coloca também no dente, nos produtos de limpeza, no cabelo. Bicarbonato só serve pra tudo. Voltando. Eu acho que eu vou agora para essas outras perguntas que tá aqui. Com certeza. André! Eu vou para essas outras perguntas aqui por enquanto que vocês fazem outras perguntas. Ou deixa eu ver se eu continuei o que eu tava falando. Sim, aí quando eu fiquei estudando em 2013, né, pra me tornar vegana. Aí chegou num dia em fevereiro que eu disse, no caso no outro dia, né, que era na sexta. Aí o 13 de fevereiro, amanhã, eu começo ao veganismo. Aí vou começar a não comer nada de origem animal e começar a consumir, né, comprar as coisas que não têm origem animal, né? E aí fui pesquisando na época, tudo que eu comprava eu postava para o pessoal ver, né, para ajudar quem estava começando. E fui pesquisando muito, tinha pouquíssimas lojas na época, eu lembro, né, de maquiagem. Nossa, hoje tem muita! Na época tinha pouquíssimas e a maioria era as marcas já conhecidas que tinham opções veganas. Hoje a gente tem várias marcas veganas. Como assim? Lembrando, se tiver alguma dúvida, pergunta. Aí para falar de marcas agora. Karine perguntou sobre a Boticário. Karine tá aí, né? Ela perguntou o que é que eu achei da vaquinha da Boticário. Primeiro, eu nunca usei Boticário, nem quando eu não era vegana. Eu nunca gostei da Boticário. E quando eu me tornei vegana, eu nunca vi a Boticário com bons olhos, porque ela... Não sei se era... Não era exatamente por isso. Primeiro, ela tem pouco... Hoje ela aumentou, né? Agora saiu em janeiro que ela tá até com... Ela tá com os vizinhos, né? Nos produtos que ela tem vegano. Certo? Aí eu vou falar já já. Mas assim, ela tem... Agora eu vi lá que, que ela tem 30% de produtos veganos. Antes ela tinha pouquíssimos, então nunca dei importância. E também ela é a principal patrocinadora da São Paulo Fashion Week, a qual tem várias roupas de pele, né, de animal. Então ela patrocina isso, então a gente já não fica gostando muito da marca, né? Porque ela patrocina um evento que tem peles de animais. Então eu nunca gostei da Boticário. E quando você perguntou sobre isso, eu fui olhar e vi que ela agora tá colocando selo nos produtos veganos. Sendo que aí tem um problema. O selo é ela mesma que tá colocando. Como assim?
geralmente o selo é colocado de fora, né? Ativistas, pessoas que entendem, vão na marca, né, e veem se realmente eles não fazem testes animais e o produto não tem nada de origem animal, e aí, ó, dá o selo vegano. E ela não fez isso. Ela tá colocando o selo vegano dizendo ela própria que não tem e não faz teste. Então isso já não é muito bom, né? Então já não gostava, então isso já também não gostei. E para piorar, ela fez agora, que eu conheci porque Karine perguntou, um produto chamado alguma coisa de leite que tem as vaquinhas felizes, né? O que a gente mais critica, né? Fala justamente em produtos que tem leite que as pessoas colocam as vaquinhas felizes. As vaquinhas não estão felizes de tirarem o leite delas, né? Tirarem seu bezerrinho, né? Masturarem ela, estuprarem ela para poder ela ter o bezerrinho, né? E por aí vai, né? Deixar elas com mastite, dar um monte de remédio para curar a feridinha dela e deixar ela toda doentinha. Então, ela não gosta de fazer isso. Então, não tem vaquinhas felizes, certo? Então, esqueçam o Boticário. Tem várias marcas veganas no Brasil de maquiagem e produtos de beleza. Não precisa comprar nada da Boticário. Então, sobre as marcas é isso. É o seguinte, então a gente não consome couro, não consome... Perguntem se vocês não entenderem, porque eu tô tão habituada já, então às vezes eu falo alguma coisa assim, mas por que isso não? Então, a gente não consome couro, né? Porque o couro é a pele do animal. A gente não consome lã, porque a lã é o pelo do animal, né? É o pelo do animal. Mas se não tirar, não. O ser humano tem mania de achar que é o centro do universo, de que se ele não existisse, e é como que os animais iriam sobreviver sem os humanos? Nossa, você é muito importante, né? Claro que não, né? Todos os animais viveriam muito melhor, na verdade, sem os humanos, né? Então ela não precisa que o humano tose ela. Mas não é isso, não. Queria eu que fosse só isso. Não é isso. A retirada de lã industrial, né? E a artesanal vai... Se é criado para objetificação, né, já tem esse problema. Mas assim, a gente pode ver o pior, né, na criação industrial. Aí vocês vão ver nos vídeos, nos documentários. E isso é o que os ativistas conseguem filmar, porque se filtram, né? Mas isso aí tá muito grande, né? Então, quando os ativistas conseguem se filtrar, eles conseguem filmar as barbaridades, né? De tirar, né? Como machuca. Ai, muita coisa horrível. Deixa eu ler aqui. No novo shopping Patel, em Olinda, existe uma loja vegana de produtos de beleza. Vê se você conhece. Eu já visitei e gostei. Só achei um pouco caro. Mas entendo a realidade da qualidade. Não conheço. Não vou para Olinda e não ouvi falar. Esse último ano, 2018, eu estava terminando minha tese, então eu fiquei off. Fiquei off total das novidades. Então eu não conheço esse shopping pátio, nem a loja, né? Na verdade, tu não colocou o nome da loja, né? Mas eu não conheço, não. Mas tá tendo até marcas daqui. No espaço vegano que a gente teve agora, que fez no Espaço Ciência, tinha uma marca lá bem bonitinha, que era da menina daqui de Recife, que era o desenho de umas sereias. Vendeu bastante, inclusive. Eu não comprei porque eu tenho coisa, eu só compro quando acaba mesmo. Então não sei nem dizer assim. Mas tem também marcas até que de Recife, está crescendo muito, as pessoas estão produzindo muito artesanalmente, né? Isso é muito bom, né? Quanto mais coisas artesanais é melhor, né? A indústria tem que acabar, né? Pra gente mudar completamente esse sistema terrível que a gente vive de exploração de tudo, né? Do ser humano, dos animais e das plantas do meio ambiente. Deixa eu ver outra pergunta. Sobre o petróleo. Quem perguntou isso foi... esqueci o nome dele. Enfim,
Um rapaz, inclusive, ele é vegano, que ele perguntou. Ele fez essa pergunta, acho que porque algumas pessoas devem questioná-lo, né, sobre o petróleo. O único problema, assim, vamos dizer, minorizando o problema do petróleo é quando ele faz a extração no mar, né? Quando vai fazer a extração no mar, vai ter, né, danificação, né, no oceano. Então, e pior ainda quando vaza, né, petróleo. Então, os problemas seriam esses. E claro, né, que os produtos feitos de petróleo ficam no meio ambiente muito tempo, né? Passam muito tempo aí e cria o lixo. Então, claro que os veganos vão preferir consumir produtos que não venham de petróleo, sendo que muitos produtos que vêm de petróleo conseguem substituir outros produtos de animais, por exemplo, substituir o couro, né? No caso, o couro sintético, né? E eu considero que é melhor, né? É melhor um produto de petróleo, né, para substituir o couro. Aí ele falou dos pneus, que é outra questão, né? Isso aí já é nem para novo que tá entrando no veganismo, não é para pessoa já que tá mais velha. Tanto é que ele é vegano e ele perguntou isso. Nos pneus tem um tal de ácido esteárico, né, que tem no pneu e vem de gordura animal. E aí o que é que faz? Tem pneus que são de gordura vegetal. Se a bicicleta e a moto e o carro você pode comprar o pneu que não é disso. Se você estiver andando no ônibus, você vai andar no ônibus normalmente, sem problema algum. Né? Que aí ele questiona, não tem como ser vegano 100%. Claro que não tem como ser vegano 100%. Não existe vegano 100%. Existe o que? A gente vai tentar, ao máximo possível, com todos os nossos esforços, né, viver um modo de vida que não explore os animais, as plantas, né? O foco do veganismo é os animais, né? Mas aí tem as consequências também os humanos e as plantas. Então você vai tentar da maior forma possível viver sem a exploração dos animais. Mas 100% evidentemente que não dá. Você vai fazer o máximo que você pode. Substituir alimentos, é o que eu disse, todos os alimentos têm nutrientes. Então não fique preocupado, né, nessa questão de substituir os alimentos, né? É só procurar você comer alimentos com nutrientes. Como assim? Tem os biscoitos aí que não tem nutriente. Que no caso nem é alimento, que para ser alimento tem que ter nutriente. Né? Então tem que procurar comer comidas com nutrientes. Odeio verdura. Qual a melhor forma de começar? A melhor forma de começar, tem gente que vai começar pelo vegetarianismo e tem gente que vai direto pro veganismo. Eu acho que depende muito de você, do que é sua vida, seu contexto, tudo mais, né? Mas é bom a transição, tanto por conta do corpo, como do seu costume, né? Social, dos seus hábitos. Mas cada pessoa vai ser de um jeito. Agora o que eu falo é, comece. Comece. Né? O mais importante é esse, começar. Né? Não pode ficar, esperar, não sei o quê. Né? Então, assim, para começar no vegetarianismo, você pode começar amanhã tranquilamente. Não tem problema nenhum tirar as carnes, né? Coma seu arroz e feijão direitinho todo dia, né? Quais alimentos veganos indicados para proteína e ferro? Arroz e feijão, né? Então coma todo dia seu arroz e feijão, né? Se puder, sua batata, né? O arroz e feijão é o principal. E aí, como eu falei, né? As frutas, né?
E também cada pessoa também tem um organismo diferente. Você vai se conhecendo, né? Você vai vendo como é, você vai ficar. É muito importante isso também, você se conhecer, certo? É um outro benefício do veganismo maravilhoso, né? Você fica com um autoconhecimento do seu corpo muito grande. Você consegue sentir, né, as coisas no seu corpo. Então você vai percebendo isso, né? E como eu falei, né, estudar um pouquinho de nutrição para você poder compreender. Karina, você gosta de coisas do tipo meditação, yoga, xamanismo, músicas de relaxamento, mantras e filosofias espirituais? Sim, Fábio. Não está dentro do tema, né? Que eu nem coloquei, né? O tema foi. Mas sim, eu sou da Wicca, né? Sou religiosa, né? Muito religiosa, né? Que desde esse tempo todo, né? Que eu sou praticante, né? Então eu gosto. Já fiz yoga, já visitei grupos xamânicos, que já é uma outra linha, né? E por aí vai. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Suplementação, perguntaram. Ó, a suplementação que todo vegano faz, que tem que fazer, é de B12. Tá ficando tarde, todo mundo tá saindo. A B12, a gente não tem acesso a ela na contemporaneidade, porque